igreja o capítulo 17 do Evangelho de São João, e nós fizemos 2 mensagens introdutórias, e hoje eu gostaria de compartilhar com você o versículo de número 1, texto esse que nós lemos na nossa leitura devocional. O texto nos diz assim: Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Amém? Nós encontramos Lucas 11 e versículo 1, os apóstolos dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. Este pedido feito por um dos discípulos do Senhor. Eles, de fato, aqui evidencia, um real discernimento espiritual. Um discernimento espiritual que é o discernimento de fato, aprendermos a orar. E nós devemos, de fato, aprender a orar. E João, capítulo 17, versículo de número 1, ele nos fornece alguns princípios para seguirmos, a fim de fazermos uma oração eficiente. E aqui nós encontramos, e vamos compartilhar com vocês, e vemos alguns textos que vêm a corroborar com o que aqui será exposto. Nós encontramos aqui, em primeiro lugar, a postura é importante. Mas a pergunta é, qual postura? Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, Jesus, ele estava de joelhos ou em pé quando fez esta oração? Nós não sabemos. O texto não diz. Tudo o que sabemos, que o texto nos fornece, é que ele levantou os olhos ao céu. Se você observar, ele diz: Jesus falou assim, e levantando os olhos ao céu. Essa é a informação que a Bíblia, ela nos fornece. Se você vê, por exemplo, João, capítulo 11, voltar aí algumas páginas, versículo de número 41, está escrito: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, fez a oração, ou levantando os olhos ao céu. Bom, a maioria das pessoas, quando vão orar, elas têm por hábito, por costume, curvar a cabeça, fecham os olhos enquanto oram. Os judeus, por exemplo, eles tinham o hábito, eles tinham por costume levantar as mãos abertas a Deus, esperando receber algo da parte do Senhor. Por exemplo, você pode acompanhar comigo, vamos ver algumas referências. 1 Reis, capítulo de número 8, 1 Reis, capítulo de número 8, lá no versículo de número 22, você vai encontrar dizendo: e pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus. Era costume dos judeus fazer isso. Você poderia ver ainda Neemias, capítulo de número 8, de Neemias, o versículo de número 6. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém, levantando as suas mãos e inclinando a sua cabeça. Você poderia ver Salmo 28, versículo 2. Vamos ler ainda 1 Timóteo, só para referendar o que estamos falando. 1 Timóteo, capítulo de número 2, de 1 Timóteo, o versículo de número 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Então, eles tinham por hábito de orar com as mãos erguidas.
São registradas na Bíblia, meus amados irmãos, muitas diferentes posturas de oração, e todas elas são aceitáveis diante de Deus. Algumas pessoas se ajoelham enquanto oram, ficam prostradas de joelhos enquanto estão orando ao Senhor nosso Deus. Lá em Gênesis, capítulo de número 24, livro de Gênesis, capítulo de número 24, nós encontramos lá no versículo de número 52, escrito: e aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se ou prostou-se de joelho, inclinou-se à terra diante do Senhor, e ele faz uma oração. Segundo Crônicas ainda, capítulo de número 20, segundo Crônicas, capítulo de número 20, o versículo, capítulo 20 e o versículo de número 18, você lê: então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Algumas pessoas se ajoelhavam enquanto oravam. O próprio Cristo, quando orou lá no Getsemane, a Bíblia diz que ele orou ou começou a orar de joelhos. Está lá registrado, o Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 22. São Lucas, capítulo de número 22, o versículo de número 41. Você lê as seguintes palavras: e apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedras, e pondo-se de joelhos, orava. Se você ler ainda Daniel capítulo 6, versículo 10, você vai encontrar o texto dizendo que Daniel, ele dobrava os seus joelhos 3 vezes ao dia e orava ao Senhor. Quando você vai ver Davi, por exemplo, Davi, lá em 2 Samuel capítulo 7, versículo 18, na versão da Bíblia King James, ou na versão NVI, ou na versão atualizada, vai dizer que ele, enquanto falava com o Senhor, ele estava sentado. Ele orou sentado diante do Senhor. Abraão, por sua vez, lá em Gênesis capítulo 18, versículo 22, enquanto ele estava orando, a Bíblia diz que ele ficou de pé enquanto estava orando, intercedendo por Sodoma. Assim você vai encontrar que na Bíblia, nas Escrituras, existem várias posturas e várias maneiras das pessoas orarem ao Senhor nosso Deus. E embora nós tenhamos o nosso próprio modo de falar com Deus, a postura mais importante, a postura que de fato importa diante de Deus, é a postura do nosso coração. Esta é a postura que mais importa. Não importa se você está orando deitado, se você está orando de joelhos, se você está orando em pé, se você está orando enquanto caminha. Sábado na escola bíblica, o presbítero Leonardo disse que outro dia acordou um pouco mais tarde, saiu para o trabalho e foi orando enquanto estava pedalando em cima da bicicleta. Deus recebe? Recebe. E ele contava um testemunho que Deus falou com ele enquanto ele estava orando. E eu já tive experiência de estar orando dirigindo. Então, o importante é que você ore a Deus, porque a postura que mais importa para o Senhor é a postura do seu coração. Por quê, pastor? Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: é muito mais fácil ajoelhar-se do que dobrar a cabeça em submissão a Deus. Ajoelhar é mais fácil do que de fato você está submisso à vontade de Deus. É muito mais fácil você assumir uma postura exterior, uma postura que as pessoas de fato estão vendo, do que você estar realmente submisso e rendido a Deus com o seu interior. E aí eu estou dizendo para você nessa noite que é importante que você ore a Deus, mas que você ore a Deus com inteireza de coração. Deus está mais interessado
alicerçado no seu interior, na sua submissão, na sua rendição a Ele, do que naquilo que você está mostrando exteriormente. Nem sempre, irmãos, nós somos no nosso interior aquilo que nós estamos demonstrando por fora. Nem sempre nós somos no nosso exterior aquilo que nós somos no nosso interior. Por isso eu digo e repito, a postura mais importante é a postura do seu coração. Por quê, irmão? Porque Deus, ele sonda o coração. Deus, ele conhece o seu coração. É o seu coração que ele sonda, é o seu coração que ele está sondando enquanto você está de joelhos prostrados diante deles. Não ouve, Deus, ele não escuta palavras. Deus, ele escuta o seu coração. Ele escuta o seu quebrantamento. Ele escuta a sua postura interior. É como você chega diante dele, quando você prostra os seus joelhos, ou quando você está caminhando, ou quando você está de pé com as mãos erguidas. Ele está vendo a inteireza do seu coração. Como é que você está diante dele? Esta é a postura que mais interessa a ele. Porque o que mais interessa ao Senhor é que nós de fato nos rendamos a Ele. É que nós de fato nos entreguemos a Ele. Isto é muito importante. Mas aqui nós temos nesse texto uma segunda lição que esse texto nos dá. Tá? Como nós devemos orar? Primeiro, a postura é importante. A postura fala do nosso interior, do nosso quebrantamento, da nossa devoção a Ele. Segunda coisa que esse texto nos ensina de como nós devemos orar. Em segundo lugar, ele nos ensina que nós devemos orar ao Pai. Entenda isso. Devemos orar ao Pai. O texto diz: Jesus falou assim, e levantou os seus olhos aos céus e disse: Pai. Esse texto nos ensina que a nossa oração, ela tem que ser feita ao Pai. Ele disse: Pai. O padrão bíblico para a oração é dirigirmos-nos ao Pai, em nome do Filho e no poder do Espírito Santo. Jesus, ele dirigiu-se ao Pai neste capítulo 17 de São João 6 vezes. Ele fala ao Pai nesta oração. Por 4 vezes ele simplesmente disse Pai. No versículo de número 11 desse texto, ele diz Pai Santo. E no versículo de número 25, ele fala Pai Justo. Mas toda oração, quando ele se dirige ao Pai. Use o adjetivo que você achar apropriado, sem exageros, mas ore ao Pai. Quando você dobrar os seus joelhos, quando você estiver em pé, quando você estiver deitado, quando você estiver com as mãos erguidas, que você for orar, ore ao Pai. Este é o padrão bíblico da oração que você vai fazer. Uma oração dirigida ao Pai. Então use o adjetivo que você quiser falar com Ele, né? Quando eu digo sem exageros, irmão, porque hoje nós estamos vivendo em uma época que as pessoas, eles querem demonstrar uma certa intimidade com Deus, um certo grau de intimidade com Deus, e aí começa até às vezes a banalizar a coisa, né? É um negocinho de papai, de paizinho, de não sei o que mais lá, me bota no colo, me faça um carinho, é tanta coisa no mundo. Irmão, Deus é Deus, se dirija a Ele da maneira apropriada, mas sempre com reverência, sabendo que Ele é Deus e que Ele está entronizado no céu. Amém? Então ore ao Senhor, tá? A gente vê cada coisa estranha hoje em dia, tem uns hinos, umas músicas que tratam a Deus como se Deus fosse um menininho de pé de parede.
É um negocinho, finge uma intimidade que é tão grande, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. A intimidade com Deus, ela tem que nascer no seu interior. Não é uma intimidade gerada por uma emoção de um louvor. Não é uma intimidade gerada por emoção. Porque a gente sabe que a música emociona mesmo. E graças a Deus que emociona. Isso é bom. Mas eu quero dizer para você que você não vai ter uma intimidade com Deus com base em emoções. Você vai ter uma intimidade com Deus com base em quê? Na verdadeira intimidade que você vai ter no tempo de qualidade que você passa com Ele. A nossa oração ao Pai, ela está baseada naturalmente em nossa filiação. Por que eu oro ao Pai? Porque eu sou filho. Por que você ora ao Pai? Porque você é filho. A nossa oração, irmãos, ela está baseada naturalmente na nossa filiação que nós temos com Deus. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que nós somos filhos por adoção. Nós somos filhos por adoção. Nós fomos adotados por Deus. Você estava perdido, você estava morto, você estava sentenciado, você estava condenado. Aí aprove a Deus em Jesus Cristo vinha a este mundo fazer por você o que você não poderia fazer. Aí ele fez o quê? Ele te justificou, ele te regenerou e ele te recebeu como filho por adoção. Então você é filho de Deus. Se você é filho, você quando fala com Ele, você fala ao Pai. Oh, aleluia. Nós somos adotados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós adoramos ao Pai que nos adotou por meio de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Jesus, ele nos ensinou a orar. Jesus nos ensinou a orar. Preste atenção nisto aqui. Ele nos ensinou a orar. Nosso Pai, ou simplesmente Pai Nosso, que estás nos céus. Mas Jesus, ele jamais, quando orou, ele usou essa expressão, Pai Nosso. Porque Jesus Cristo, ele é filho por natureza. Nós somos filhos por adoção. Ele é filho por natureza. João capítulo 1, versículo de número 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Você vê lá, quando ele ora, lá em João 20, versículo 17, quando ele diz assim, ó: eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Ele está dizendo aqui para nós que ele é filho por natureza. Ele é Deus de Deus. Ele esteve toda a eternidade com Deus. João deixa claro que ele e o Pai é um só. Eu e o Pai somos um. Então a natureza dele é a mesma natureza do Pai. Ele tem a natureza divina, por isso que a gente prega e ensina a santíssima doutrina da Trindade. Porque ele e o Pai é um, ele é da mesma essência, da mesma natureza que o Pai. Mas nós somos filhos por adoção. O fato dessa oração, irmãos, ela ser baseada nesta filiação, ela sugere que Deus, ele deleita-se em ouvir e sentir o amor de seus filhos por ele e compartilhar as suas necessidades. Você ora a Deus porque Deus, ele gosta que você compartilhe com ele a sua necessidade. Ele gosta, ele se agrada. O fato de você ser filho, ele se agrada de ver os seus filhos ali, deleitar-se nele, entregar-se a ele. Ele se agrada que você corra, vá a ele e peça a ele e apresente a ele também as suas necessidades. Quanto mais conhecemos o nosso Pai, mais fácil fica orarmos dentro da sua vontade. Quanto mais você conhece a Deus, mais fácil fica você orar a Deus dentro da vontade de Deus. Quanto mais você conhece Ele, quanto mais você se aproxima dele, quanto mais você constrói essa relação com ele, mais fácil fica.
Muitas vezes, irmãos, escute isso, nós não sabemos pedir como convém. Está na Bíblia, abra aí, por favor, Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8. Veja comigo o versículo de número 26. Ele diz assim, olha: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes nós não sabemos nem orar, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Outras vezes nós pedimos com uma motivação errada. Sabia disso? Que muitas vezes a gente vai orar a Deus e a gente dobra o joelho e fala com Deus e a motivação está errada. A Bíblia diz, abra sua Bíblia, Tiago capítulo de número 4. Tiago capítulo de número 4. Veja por favor o versículo de número 3. Ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vosso deleite. Muitas vezes a gente vai orar e não sabe nem orar. Mas Deus, ele se deleita em nos atender. O problema não está em Deus nos dar respostas. O problema está em muitas vezes nós não sabermos pedir. O problema não está em Deus, o problema está em mim. O problema está em que eu muitas vezes vou com a motivação errada, vou com a motivação distorcida, vou a Ele sem saber o que pedir, ou mesmo pedindo mal. E a Bíblia está aqui dizendo para nós, Ele tem prazer, Ele tem deleite em atender os seus filhos. Lá em Mateus capítulo de número 7, o versículo de número 11, deixe-me compartilhar com você esse texto. Diz assim, ó: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhe pedirem. Ele tem deleite em nos atender. Se você, olha só, que comparação que ele faz. Se você que é mau, olha que coisa, se você, sendo mau, sabe dar coisa boa aos vossos filhos, quem aqui dá uma coisa ruim ao filho? Quem aqui dá uma coisa ruim para o filho? Aí a Bíblia está dizendo, você, todo tronchinho do jeito que é, sabe dar coisa boa para o teu filho? E Deus, ele se deleita em responder às orações, ele se deleita em atender o seu pedido, ele tem prazer em ouvir a tua súplica, o teu clamor, a tua oração, a tua adoração. Ele se deleita em ouvir os seus filhos. Aleluia! Glória a Deus. Agora veja aqui uma terceira lição que esse texto vai nos dar. João 17. Veja uma terceira lição que esse texto nos dá. Aprendemos aqui nesse versículo, nos render à vontade do Pai. Uma coisa que esse texto nos ensina, que nós devemos nos render à vontade do Pai. Preste atenção. Tem gente que quando vai orar, ele quer que prevaleça a sua vontade. Tem gente que vai às vezes apresentar algo a Deus, mas ele já está com tudo tramado. Eu não sei por que ele está orando a Deus. Está pedindo direção de quê? De quê? Porque muitas vezes Deus diz não e a gente insiste. Muitas vezes Deus, ele fala, ele grita, ele repreende e a gente insiste. Então esse texto aqui, ele nos ensina também que nós devemos nos render à vontade do Pai. Ainda no versículo 1, Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse, Pai, olha só, é chegada a hora. Pai, é chegada a
aprender, irmãos, a se render à vontade de Deus. Se não fizermos a vontade de Deus, em nosso viver, nós estamos simplesmente negando a nossa oração. Você tem que aprender a se render a Deus, fazer a vontade de Deus. Pai, é chegada a hora. Que hora? Que hora? Do que é que ele está falando? Ele diz aqui, Pai, é chegada a hora. Que hora ele está falando? A hora pela qual ele tinha vindo a este mundo. A hora em que ele havia de morrer naquela cruz. A hora em que ele havia de ser sepultado. A hora em que ele ressuscitaria e terminaria a grande obra da redenção que ele veio realizar aqui para nós. Pai, é chegada a hora. Você pode acompanhar essa hora aqui no Evangelho de João, irmãos. O Evangelho de João, ele nos fala sobre esta hora. Por exemplo, acompanhe comigo. João capítulo 2, versículo 4. Vai estar escrito: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Vamos adiante. João capítulo 7, versículo 30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos. Por quê? Ainda não era chegada a sua hora. Veja João capítulo 8, versículo 20. Essas palavras proferiu Jesus no lugar do tesouro, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu. Por quê? Ainda não era chegada a sua hora. Agora, quando chega em João capítulo 12, versículo 23, você vai encontrar dizendo: respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. João capítulo 13, versículo de número 1. Você encontra: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. João capítulo 17, versículo 1, que nós estamos lendo: Pai, é chegada a hora. Nós devemos aprender a nos render à vontade de Deus. Um certo escritor, Robert Law, ele escreveu, ele disse o seguinte: o propósito da oração não é conseguir que seja feita no céu a vontade do homem, mas conseguir que seja feito na terra a vontade de Deus. Eu vou repetir isso para que você grave. Ele disse: o propósito da oração não é conseguir que seja feita no céu a vontade do homem, mas conseguir que seja feito na terra a vontade de Deus. Você não ora, irmãos, para que Deus mude alguma coisa lá no céu. Você ora para que Deus, ele mude segundo a sua vontade aquilo que ele quer fazer aqui na terra, que ele faça o que ele quer, e eu tenho que aprender a me deleitar na sua vontade. Eu tenho que aprender a me render à sua vontade. Você não ora para que Deus faça no céu a sua vontade, você ora para que Deus faça na terra a vontade dele. É Deus, faça, mas faça segundo o teu querer, faça segundo a tua vontade, faça como te apraz, faça como o Senhor quer. A minha vida, ela está entregue a ti, a minha vida, ela é dirigida por ti, a minha vida, quem manda é o Senhor. Seja feita a tua vontade.
Irmão, isso é tão sério, isso é tão interessante, que Tiago escrevendo, ele diz assim: olhe, nunca diga, amanhã eu farei isso ou aquilo. Diga assim: se o Senhor quiser, amanhã eu farei isso ou aquilo. A nossa vida, ela tem que ser inteiramente dependente de Deus. É se Ele quiser. Se Ele quiser, Ele faz e é Deus. Se Ele quiser, Ele não faz e Ele continua sendo Deus. Se Ele quiser, Ele cura e Ele é Deus. Se Ele quiser, Ele não cura e Ele continua sendo Deus. Se Ele quiser, Ele dá aquela bênção que você está pedindo e Ele é Deus. Mas se Ele também não der, Ele continua sendo Deus. Porque você não ora para que a sua vontade seja feita no céu. Você ora para que a vontade de Deus seja feita na terra. Aleluia! Glória! Glória a Deus! Se nós queremos, irmãos, orar dentro da vontade de Deus, então nós temos que viver dentro da vontade de Deus, sim ou não? Se eu quero orar dentro da vontade de Deus, eu preciso viver dentro da vontade de Deus. Caso contrário, tem alguma coisa errada, a soma não vai bater. Como é que eu vou viver fora da vontade de Deus? Eu vou viver fora do padrão de Deus. Eu vou viver fora dos princípios de Deus. Eu vou viver fazendo o que bem eu quero da minha vida. Aí quando chega na igreja, aí eu vou dobrar os meus joelhos e vou orar para Deus. Não está batendo. Você não está fazendo a vontade dele e quer que ele faça o que por você? Se você quer orar dentro da vontade de Deus, aí você vai ter que viver dentro da vontade de Deus. Mas você só vai orar dentro da sua vontade quando você viver dentro da vontade dele. Aleluia! É este aqui, irmãos, esse profundo relacionamento. É este profundo relacionamento entre praticar e orar que nos ajuda a entender as promessas, como a promessa que nós encontramos lá no Salmo 37, versículo de número 4. Escute, é este profundo relacionamento entre praticar e orar que nos ajuda a entender as promessas, como a promessa do Salmo 37, verso 4, que diz assim, ó: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Isso é uma promessa. Deleita-se também no Senhor. Deleita-se no Senhor. Enquanto você deleitar-se no Senhor, o céu vai agir em teu favor. Deleita-se no Senhor, mas eu preciso deleitar-me nele. Eu preciso ter prazer nele. Eu preciso viver com ele. Eu preciso andar com ele. Eu preciso ter prazer em Deus. E quando eu estiver deleitando-me no Senhor, deleitando-me nele, tendo prazer nele, aí a promessa do Salmo 37, ela vai se cumprir. O verso 4 dizendo: deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Sabe por quê? Quando eu me deleito no Senhor, eu peço conforme ele quer. Irmão, quando eu me deleito no Senhor, a minha oração é uma oração segundo a sua vontade. Quando eu me deleito no Senhor, a minha oração é uma oração feita na vontade bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Jesus, ele estava quase recebendo o cálice das mãos do seu pai. Ele já começa aqui, o João 17,
o versículo 1, trabalhando justamente isso aqui. João 17, no versículo 1, ele já está próximo aí de receber o cálice das mãos do próprio Pai. Veja o que diz o capítulo, passa uma página, capítulo 18, versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que meu Pai me deu? Nunca devemos, irmãos, temer a vontade de Deus. Ele está prestes a beber o cálice que o próprio Pai o deu. E aqui estamos falando de sofrimento, de cruz, de morte. E ele está dizendo, ou nos ensinando, que eu e que você, nós precisamos aprender a nos render à vontade de Deus. Precisamos aprender a nos entregar. Precisamos aprender a nos dar a vontade de Deus. Mas uma lição aqui nesse versículo 1, olha o que ele vai dizer: glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique. A palavra glória é usada de uma forma ou de outra 8 vezes aqui em João 17. De uma forma ou de outra ela vai ser usada 8 vezes. No Antigo Testamento a palavra glória, traduzida do hebraico, significava peso. Ela tinha esse significado de peso. O que é importante, o que é honrado, algo que é importante, algo que é honrado. Paulo, inclusive, ele fala de um eterno peso de glória. Você encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 17, Paulo falando deste peso de glória. O Novo Testamento, ele também vai ter um significado que vai trabalhar a ideia de fama, de opinião. Os teólogos, ele nos diz que a glória de Deus, ela não é tão somente um atributo, mas a glória de Deus, ela é o atributo dos atributos. É aquele atributo que está acima de todas as coisas. Entenda isso. A glória de Deus é aquele atributo que está acima de tudo. É aquele atributo que está sobre tudo. É o atributo dos atributos. Aí ele ora dizendo: Pai, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Certamente você notou que a oração do Senhor, ela nos ensina a colocar os interesses de Deus antes dos nossos próprios interesses. Quem aprendeu isso aqui? Amém? A oração do Senhor, ela nos ensina, observando aqui o próprio Cristo, a gente começa a aprender que sua oração, ela nos ensina que nós temos que colocar os interesses de Deus, os interesses do Senhor, antes dos nossos próprios interesses. Isso aqui fica notório para nós, tá? Na oração, por exemplo, na oração mais famosa da Bíblia, que é a oração do Pai Nosso, antes de você orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, pedindo o seu sustento, a sua provisão. Você observou a oração? Antes de você orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, você já orou: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Antes de você chegar na parte que diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje, você já orou para ele, dizendo para ele essas expressões: santificado seja o teu nome,
Venha o teu reino sobre nós, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí só aí vai chegar o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele nos ensina, irmãos, que primeiro tem que vir o interesse de Deus antes do seu próprio interesse. O que é que ele está dizendo aqui para nós? Quando você for dobrar os seus joelhos, quando você for orar ao Senhor, você dobra o seu joelho, começa já adorando a Ele, agradecendo a Ele, começa dobrando os seus joelhos, se rendendo para Ele, começa dizendo para Ele: oh Santo Deus, obrigado por esta oportunidade que tem nos dado de estar aqui neste momento para te adorar. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pela salvação da minha alma. Eu estou aqui rendido diante de ti, porque o Senhor é o único que merece o meu louvor, a minha adoração, a minha glória. Seja tudo tributado. Começa adorando a Ele, começa a tua oração primeiro adorando a Ele pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é santo, Ele é eterno, Ele é poderoso, é Ele quem manda, é Ele quem faz. Começa a tua oração reconhecendo quem Ele de fato é. Só depois, lá na frente é que você vai chegar, aí pode lembrar de você: Senhor, eu tenho aqui também umas coisinhas para te apresentar. Aí você também apresenta as tuas súplicas, os teus pedidos, confessa para Ele as tuas mazelas, as tuas fraquezas, fala com Ele, Ele também vai te ouvir, Ele vai te atender. Mas entenda, a primeira coisa que você deve fazer na sua oração é tributar a Ele a glória que lhe é devido. Pai, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Oh, aleluia! Se você olhar a oração de Jesus, a expressão glorifica a teu filho, ela é bastante significativa. Se você olhar essa frase, glorifica a teu filho, ela é bastante significativa. Por quê? Se Cristo não fosse glorificado, não haveria salvação. Então essa fala é muito significativa. Se Ele não fosse glorificado, não haveria salvação. Se Cristo não fosse glorificado, o Espírito Santo não teria sido enviado. Se Cristo não tivesse sido glorificado, não haveria igreja, não haveria o Novo Testamento, não haveria vida cristã. Tudo isso só foi possível porque a oração dele foi ouvida. Deus atendeu a sua oração. Paulo, ele nos fala, irmãos, sobre isso através de um hino que ele enviou, que ele compôs enquanto escrevia para a igreja que estava na cidade de Filipe. Aí Paulo fala sobre esta resposta da oração de Deus. Ele começa a compor o hino. A primeira estrofe ele escreve para aquela igreja dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e achado na forma de homem, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, a entrega, o cálice que ele iria beber. Aí Paulo escreve a segunda estrofe, não termina aqui. Aí Paulo compõe a segunda estrofe, que fala justamente da resposta de Deus a esta oração: glorifica a teu filho. Aí Paulo escreve a resposta: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Ele atendeu a resposta à oração de Jesus: Pai, glorifica a teu filho,
Por conta que esta oração foi atendida, você está de pé nesta noite. Porque esta oração foi atendida, você está salvo, você tem o seu nome escrito no livro da vida, porque Ele atendeu a oração do Filho. Pai, glorifica a teu Filho. Deixe-me encerrar. Meu tempo já foi, 9 horas. Aquele relógio ali está por mim, graças a Deus. Está atrasado, né? Vamos basear naquele relógio ali, viu? Ele está atrasado de 5 minutos ou 6 minutos, vou ficar com ele. Ele está mais crente do que o meu. Por fim, irmãos, a última lição que nós aprendemos com esse versículo de número 1. Como devemos orar? Nós aprendemos que nós devemos orar com fé. Diga comigo, devemos orar com fé. Olha, Jesus, ele sabia que através do seu sacrifício, que era um sacrifício vicário, substitutivo, ele estaria glorificando o Pai. Tanto é que ele diz, para que também teu filho te glorifique a ti. Então ele sabia que com o seu sacrifício, ele estaria glorificando ao Pai. Ok? Mas você observar, no versículo de número 4, capítulo 17, ele diz assim, ó, eu glorifiquei-te na terra. Olha a expressão, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Pastor, o que é que tem de interessante aí? Ele vai dizer, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Mas atente, ele ainda não tinha bebido o cálice. Ele está ainda com os seus discípulos. Ele ainda está com os seus discípulos. Ele ainda não tinha ido à cruz. Ele ainda não tinha consumado. Mas ele ora como se aquilo já houvesse existido. Diga comigo, fé. Versículo 4, ele vai dizer, tendo consumado a obra que me deste. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que eu tenho que orar com fé. Jesus, irmãos, ele orou em relação aos discípulos, lá no versículo 10, dizendo, neles eu sou glorificado. Ele, pela fé, ele está orando por eles, porque ele sabia que esses discípulos seriam enviados ao mundo, mas eles não tinham sido ainda enviados ao mundo, mas ele já está dizendo, neles eu sou glorificado. Eu aprendo que eu tenho que orar com fé. Quando nós oramos pela fé, nós começamos a ver as coisas pela perspectiva divina. Quando você ora pela fé, você começa a ver como Deus vê. Quando você ora pela fé, você começa a enxergar as coisas pela perspectiva, pela ótica do céu, pela ótica de Deus. Ele está dizendo aqui para nós, nós devemos orar com fé, nós devemos orar crendo que Ele irá fazer. Aleluia. E eu concluo dizendo, examine o seu relacionamento com Deus, para que você ore como convém. Examine os seus motivos de oração, para que você ore como convém. Como devemos orar? Que Deus em Cristo nos abençoe. Querendo Deus, próxima quarta-feira, aqui nós estaremos reunidos na presença do Senhor. Amém.